está estranho. Estamos inseridos numa experiência de confinamento, né, universal, né? O mundo todo está parado, ou grande parte dele. Tudo começou num país do Oriente, né? Virou uma pandemia, mas ainda não está esclarecida devidamente a origem desse vírus, né? A questão está ainda não muito bem esclarecida. E várias perguntas decorrentes também dessa indagação primeira nos parecem assim como se fossem indagações impertinentes e irrelevantes. As questões geopolíticas colocadas, né? Uma experiência tão diferenciada, tão, né, única na história da humanidade. Até as igrejas em todo o mundo estão paradas, estão fechadas. Movimentações na compra de ouro assim, de forma assim, bastante volumosa no ano passado. Em 2019 também houve uma simulação de uma pandemia, um evento intitulado Evento 201 em Nova York, no final do ano, outubro de 2019, simulando assim detalhes do que seria uma pandemia, o tratamento que seria dado de forma global, com o protagonismo da OMS. As movimentações geopolíticas assim tão estranhamente colocadas no mundo de hoje, exatamente quando estamos vivendo essa experiência assim, bastante, né, intrigante. O próprio petróleo parece que está sendo abandonado como matriz energética, a sua mudança, né, para uma matriz diferente. Novas tecnologias estão vindo por aí, talvez, né? A emergência do 5G ou 6G, a questão das vacinas, sempre as vacinas, os interesses dos farmacêuticos. São tantas indagações assim, de fundo, assim, bastante, né, relevantes e que parecem que não assumem assim a devida importância diante dos falantes, analistas de plantão, que se parecem preocupar muito mais com as picuinhas de uma política de fachada. Ora, essa suspeição tão própria, né, nos faz lembrar assim, esses três mestres da suspeita, né? O Nietzsche, Freud e Marx, aqui lembrado nesse livro de Foucault. Esses mestres da suspeita nos ensinam, de alguma forma, a própria suspeição. E nesse livrinho aqui, Foucault nos traz assim, esses autores enquanto assim, situados em termos de sistemas de interpretação ou técnicas de interpretação. A partir desses autores, a natureza do símbolo se modificou de tal forma, quer dizer, a maneira de interpretar o símbolo ganhou um certo upgrade, né, com esses autores, segundo Foucault. Ora, isso nos faz lembrar exatamente, não sei porquê, este livro aqui, este filme de Bergman, O Rito, né, que traz a história de um juiz que investiga uma peça, se essa peça seria uma peça imoral, uma peça inadequada ou não. Essa peça, então, encenada por três atores, não é? Essas três figuras aqui da peça, a atriz, mais os dois companheiros aqui, nos fazem assim imaginar, quem sabe, uma correspondência com esses três mestres da suspeita. Para essa Teia aqui, essa atriz aqui, imaginaríamos, quem sabe, uma correspondência com Freud. Para o Fischer, o do meio, uma correspondência com Nietzsche. E o personagem aqui da direita, o Max, talvez, Max não, o Hans, lembrando o próprio Max. Ora, essa tentativa de correlacionar o livro de Foucault com esse filme de Bergman, talvez nos ajude a entender um pouco por que essa suspeição assim tão, né, elementar, né, no nível assim dos discursos, do pensamento, parece um pouco em quarentena, não é verdade? Olha só, essa história do rito, com o outro braço é melhor, peraí. Então, com esse filme aí, traz a história desse juiz que tenta investigar se essa trupe estaria com um texto adequado, não é? Então, a trama evolui de tal forma que o juiz acaba, então, sendo derrotado e sucumbe às artimanhas daqueles atores, né? Aqueles três mestres da interpretação, como se fossem também três mestres da suspeita. E o juiz, no final, ele acaba sucumbindo e ele realmente cai, literalmente ele é derrotado,
como aqui é nos sinalizar que essa nossa suspeição, então, indagada enquanto ausente, como se ela também estivesse, de alguma forma estranha, numa certa imunização da própria suspeita, quando o que poderíamos esperar é que esses três mestres da suspeita estariam como que a alimentar, sim, uma necessária suspeição diante de tantos questionamentos, tantas indagações, tantos fatos brutos políticos aí colocados nesse momento tão estranho que estamos passando. E, no entanto, parece que a imunidade se revela de forma invertida. Estaremos imunes à própria suspeição, ainda que o nosso pensamento como um todo esteja bastante alimentado por esses três mestres da suspeita, ainda que você não os leia, né, o que se decanta por osmose, o que aprendemos assim de essencial, o princípio ativo desses três mestres da suspeita, Nietzsche, Freud e Marx, tal como se fossem representados aqui no filme de Bergman, como se fossem os três atores que conseguem fazer sucumbir aquele juiz. Parece então que esses três mestres da suspeita fazem então sucumbir exatamente o elemento que poderia simbolizar o juiz, a nossa capacidade de julgamento, a nossa capacidade de discernimento, de indagação e de suspeição. Então é uma espécie de imunidade invertida. Interessante. Então é como se o elemento viral nos parece razoável considerar esses pensadores também, além de serem mestres da suspeita, como uma espécie simbólica. Estamos aqui no campo dos símbolos, como diz Foucault. Interpretações inacabadas. Ora, esses três mestres da suspeita parecem também que nos afigura como autores assim muito próximos de pensamentos virais, né? O vírus é um elemento assim, uma substância, um sistema de informação, talvez nem ainda um ser vivo ou algo próximo dele, capaz de fazer com que o seu hospedeiro trabalhe para ele, o vírus até morrer. Então o pensamento viral tem essa capacidade de poder, né? Ele se apodera do seu hospedeiro, fazendo trabalhar como se fosse um escravo. Então esse pensamento viral, a nosso ver aqui simbolizado, né, refletido talvez no filme de Bergman, enquanto aqueles atores que poderiam ser correlacionados com esses três mestres da suspeita, eles fazendo sucumbir o juiz, é como se também os mestres da suspeita fizessem em nós sucumbir a nossa capacidade de discernimento. O elemento viral desses pensadores é como que submetessem a nossa capacidade de pensar, fazendo-nos trabalhar para eles, o pensamento deles assim simbolizado, até morrermos, né, em forma intelectualmente colocada. Talvez isso ajude a entender por que diante de uma situação tão grave, tão complicada e tão singular, estejamos ainda negligenciando uma série de questões e indagações, né, que já que os fatos aí colocados estão realmente apontando para uma mudança drástica, talvez a nossa vida não volte a ser como antes. Os fatos nos apontam para situações bastante complicadas, não é? E, no entanto, os falantes continuam se preocupando com questões assim, diante da situação de fundo, com situações bastante superficiais e, para não dizer, simplórias. É como se estivéssemos, de alguma forma, imunizados realmente naquela suspeição que nós, enquanto herdeiros de uma certa cosmovisão, né, do pensamento ocidental e tal, tivéssemos, de alguma forma, em nós algo do princípio ativo da suspeição desses pensadores da suspeita. No entanto, parece que esse pensamento viral de uma certa suspeição de base aparece em nós de uma forma também curiosa, como que nos levando a uma imunidade, nos tornamos imunes à própria suspeição, numa simbólica e curiosa correlação com a própria questão viral. Estamos aí imersos completamente neste momento no mundo. Então fica a sugestão de tentarmos assistir o filme de Bergman com essa
possível leitura através, imediata, pelo livro de Foucault, que é um livro muito interessante, um livro fininho, né? Rapidamente se consegue, né, lê-lo, e quem sabe trazendo-os como uma luz para entendermos este momento presente e talvez até o porquê de estarmos assim tão imunes a uma certa suspeição de base. Além da questão primeira da origem do problema, tantas outras questões se desdobram e parecem como se fossem, né, irrelevantes aos analistas, aos críticos, aos formadores de opinião. Talvez o que aconteceu com o juiz, enquanto representante da capacidade de discernir, quando ele realmente, na cena final, quando os três atores realizam aquele ritual, aquele rito final, que é o clímax do filme, e derruba aquele juiz, talvez sinalize exatamente a derrubada na nossa capacidade de discernimento, nossa capacidade de pensar e de suspeitar num momento tão grave.